A Bíblia descreve 4 diferentes tipos de dízimo. Vamos ler agora Malaquias 13:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vejamos que a palavra dízimo está no plural. Vamos falar agora sobre os 4 tipos de dízimo que a Bíblia descreve. O primeiro tipo de dízimo, dízimo levítico. Tinha 2 partes. Novamente, o primeiro dízimo, por inteiro, entregava-se aos levitas, que eram somente os servos dos sacerdotes. Número capítulo 18, versículo 21 ao 24. Também no livro de Neemias, capítulo 10 e o versículo 37. Os levitas, por sua vez, davam uma 10ª parte de todo o dízimo aos sacerdotes. Vamos ver agora o segundo tipo de dízimo. Dízimo da festa. De acordo com Deuteronômio, capítulo 12, versículo 14, o segundo dízimo religioso, chamado o dízimo da festa, era consumido pelos adoradores nas ruas de Jerusalém durante os 3 festivais anuais. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 ao 19. Também no mesmo livro, capítulo 14, versículo 22 ao 26. Vamos falar agora do terceiro tipo de dízimo. Dízimo para os pobres. De acordo com Deuteronômio, capítulo 14 e o versículo 26, um terceiro dízimo, chamado o dízimo para os pobres, guardava-se nos lares em cada terceiro ano para alimentar aos pobres. Deuteronômio, capítulo 14, o 28 ao 29. Também no mesmo livro, capítulo 26, versículo 12 ao 13. Vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 14 e o versículo 25, que diz assim: Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai a um lugar que escolheu o Senhor, teu Deus. O 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebidas fortes, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. O 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. O 28. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. O 29. E então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Também vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 26 e o versículo 12. Vamos lá. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartam. Versículo 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Neste momento eu te faço uma pergunta. Tem algum templo religioso que faz isso hoje? Que cumpre esses mandamentos? Conhece algum evangélico que divide com os pobres? Pois bem, vamos falar agora do 4º tipo de dízimo, o dízimo político. De acordo com 1 Samuel, capítulo 8, versículo 14 ao 17,
o governante recolhia o primeiro e o melhor 10% para o uso político. Durante o tempo de Jesus, Roma recolhia o primeiro 10% de quase todo o alimento e o 20% do fruto das colheitas como seus despojos de vencedor. Agora vamos analisar o livro de Malaquias. O texto do dízimo que é mais abusado é Malaquias 3 e 10. O falso ensino dos dízimos, a parte de Malaquias 3, ignora 5 fatos bíblicos importantes. Malaquias, capítulo 1 e o versículo 1, deixa claro que sua mensagem se dirigia ao povo judeu e nem sequer a Igreja de Cristo existia ainda. Primeiro fato: Malaquias está no contexto do Pacto Antigo e jamais se cita no Novo Pacto para abonar o dízimo. Vamos lá. Levítico, capítulo 27 e o versículo 34. Neemias, capítulo 10 e o versículo 28 ao 29. Malaquias 3 e o versículo 7. Também no mesmo livro de Malaquias, capítulo 4 e o versículo 4. O segundo fato importante: em Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 7, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, capítulo 3, versículo 1 ao 5, deixa claramente que dirige-se aos sacerdotes que não tinham honra, senão estão sob maldição, devido ao que tinha roubado as melhores ofertas de Deus. Terceiro, deve-se considerar que os levitas não residiam em Jerusalém, onde estava o templo. No entanto, o dízimo não ia para o templo, mas para as suas cidades. Os levitas viviam em suas cidades em Jerusalém. Não era uma cidade levítica. Josué, capítulo 20 e o versículo 21. O ensino de que os 100% do dízimo eram trazidos ao templo não faz sentido, porque a maioria dos levitas e sacerdotes não viviam em Jerusalém e os dízimos eram para os levitas. Vamos lá. O quarto fato importante: em Malaquias 13:10 e o 11, os dízimos ainda têm a forma de alimentos. Levítico capítulo 27, versículo 30 ao 35. Vamos para o quinto fato importante agora. Todo o dízimo não iria ao templo, porque 98% tinha como finalidade a alimentação dos que ficavam nas cidades levíticas. Veja 1 Crônicas, capítulos 23, versículo 26 ao 28. 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14. Também no mesmo livro, capítulo 23 e o versículo 8. Também no mesmo livro, capítulo 31 e o versículo 2. Vamos também ver no livro de Esdras, capítulo 6 e o versículo 18. Também no livro de Neemias, capítulo 11 e o versículo 19. No mesmo livro de Neemias, capítulo 30 e o versículo 12 ao 24. Também vamos ver no livro de Lucas, capítulo 1 e o versículo 5.